mais uma vez, o Haddad, ele não é o Haddad, né? O Haddad é o PT. Né? Então, se o PT está bem, ele está bem. Se o PT está mal, ele está mal. Veja, aqui na eleição em São Paulo, ele ganhou onde o Lula ganhou, que foi na capital. Na capital ele foi bem. E perdeu em todo o resto do estado. E conseguiu perder um pouco mais ainda. Né? Então, ele foi pior do que o Lula em São Paulo. Então, eu acho que o resultado vamos dizer assim, da aprovação dele na prefeitura de São Paulo tem muito mais a ver com o fato dele ser do PT e ser um cara, vamos dizer assim, essencialmente PT. Legal. É isso. Boa. E aí tem muita gente, a gente trabalha com pessoa física, não sei se você tem muito contato com pessoa física, mas tem muita gente... Bom, você tem pessoas com as duas visões, né? Falando assim, pô, o mundo acabou, só que você tem outras pessoas que falam o seguinte, pô, as coisas vão melhorar. Por quê? Porque, poxa, olham lá os 2 primeiros governos do Lula e automaticamente jogam essa expectativa para agora. E aí eu queria começar fazendo esse link, né? Poxa, lá naquele período, primeiro e segundo governo Lula, você teve o boom das commodities, né? O quanto que esse momento que a gente estava atravessando lá, que é o preço, poxa, das commodities, são produtos que o Brasil produz e exporta para fora, influenciou o governo do PT naquele momento? Quanto trouxe de impacto positivo? Quanto que é resultado, de fato, de um governo Lula muito bom e quanto, de fato, foi algo momentâneo que todos os países emergentes, basicamente, estavam se beneficiando, sabe? Quanto que dá para você acreditar e se agora o momento é muito diferente ou não? Eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez, eu estava numa Asset, logo no começo do governo Lula. Quando o governo Lula ganhou, o Lula ganhou o primeiro governo, nos primeiros meses, que configurou o governo e tal, ainda existia muita dúvida. Conversando com a turma que eu estava no período, a gente chegou à conclusão de que o Brasil ia caminhar para o investment grade. Tudo por causa do ciclo de commodities que a China estava colocando. A gente acompanhava muito o setor de mineração, de siderurgia, commodities, estava um boom. E eu lembro que eu achei uma frase que era do Pasquim, do Milor, que ele fala, quando o sujeito tem sorte, até o azar conspira a seu favor. Então, o ciclo de crescimento que o mundo engatou no começo do governo Lula, ele foi até o final do governo Lula. Né? Quando você teve o baque de 2008, o Brasil estava super bem. Eu tinha invertido a situação de commodities, a situação do balanço de pagamentos. Até o governo Fernando Henrique, os países emergentes viviam pendurados no Fundo Monetário Internacional. Depois do governo Lula, os países emergentes eram credores dos países avançados. Eles tinham saldos robustos de balança comercial. Houve uma mudança estrutural que atingiu a todos os emergentes. E as pesquisas feitas, tem pesquisa do Samuel Pessoa, tem pesquisa do Marcos Lisboa, tem pesquisa do Marcos Mendes, mostrando que o Brasil ele foi muito bem nesse período, mas ele aproveitou menos do que os seus competidores esse ciclo positivo. Então, a gente pode dizer que sim, né? Foi um período muito bom, de fato, é inegável. Já teve avanços importantíssimos na questão da desigualdade social, do combate à fome. Agora, você teve um aproveitamento, na minha opinião, já está consolidada essa visão, teve um aproveitamento negativo das outras políticas. Né? O livro que o Marcos Mendes e o Marcos Lisboa publicaram esse ano, ele está disponível na internet, é gratuito, eu sugiro a todos. Não lembro o nome do título do livro agora. Legal. Não, a gente busca e a gente coloca aqui na frente. É um livro muito bom, não precisa ser técnico para ler, ou quem quiser conhecer alguma coisa de economia, vai lá e lê e explica exatamente isso. Apesar de ter sido muito bom, trouxe problemas. Agora, você não tem essa mesma dinâmica tão positiva assim, empurrando o mundo e empurrando o Brasil. A gente tem, pelo contrário, desafios muito grandes. Tem uma situação fiscal pior. E o que parece é que a intenção é repetir bastante o que já foi feito de errado no governo Lula e o que foi feito de muito errado no governo Dilma. Né? As pistas são a nomeação conjunta do Haddad
do Gabriel Galípolo e do Guilherme Melo, que são desenvolvimentistas declarados, né? Então, eles assinam embaixo a tese de que o que aconteceu no governo Dilma não foi excesso de desenvolvimentismo, mas foi falta de desenvolvimentismo. Eles querem fazer mais do que já foi feito de errado. Então, eu acho que essas são as pistas, essas nomeações são pistas. E isso nos preocupa. Isso quer dizer que o mundo vai acabar? Eu acho que o mundo não vai acabar, né? Eu acho que o Brasil é robusto, o Brasil tem instituições que conseguem sobreviver a esse tipo de chacoalhão. Agora, o próprio Lula, ele sabe que o espaço para ele errar é exíguo, é muito pequeno. Se as coisas forem caminhar no sentido, vamos dizer, mais extremo, como foi na época Dilma, ele tenta corrigir a tempos. Então, o que eu acho? Nem o cliente que quer fugir para o Paraguai está correto, né? Eu acho que são posições defensivas as que vão ganhar momento aqui no Brasil. Eu acho que a renda fixa vai ser uma oportunidade de sempre aqui, porque a taxa de juro vai subir, vai continuar alta para conseguir defender o país dessa confusão toda. Nem os que esperavam, como eu esperei lá atrás. Eu fui otimista no primeiro governo Lula. E por sorte está correto, o Brasil chegou no investment grade. Nem esses vão estar certos. A gente vai, infelizmente, chegar no caminho intermediário. E é ruim, né? Porque isso significa que o país anda de lado. Sim. Se fosse uma queda rápida, as coisas melhorariam suficientemente depois, mas vai ser um caminho, na minha opinião, bastante incerto durante um tempo.